Salve, salve, galera! Vamos falar agora de mais duas faltas aí que elas reprovam no dia da prova, tá? Como eu falei no outro vídeo aí, que a gente tem faltas que reprovam e não compromete a segurança do trânsito, e a gente tem faltas que reprovam e compromete a segurança do trânsito. E é com essas aí que a gente vai ter que ficar preocupado. É o caso lá da seta e do espelho retrovisor, né? Das regras de ultrapassagem e mudança de direção. Então vamos lá. Tem mais duas faltas aí, que na realidade é uma falta. Ela foi desmembrada para dizer de duas placas diferentes. Apesar de ter um outro camarada aí, um cidadão chamado semáforo, mas o semáforo é bastante óbvio. Então lá nas faltas eliminatórias, a gente começa na primeira falta, a falta 1.1, ela está dizendo o seguinte: desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória. Então vamos lá, vamos só ver esse camarada aí, esse semáforo aí, que muita gente confunde. Ele acha que o semáforo, as três cores, né? O verde você pode avançar tranquilo, o vermelho a parada é obrigatória, e uma galerinha confunde o amarelo aí. O amarelo, ele não está dizendo, tem muito professor que fala que é atenção, tem atenção, ele vai ficar vermelho. Não, galera, tá errado, tá? O amarelo é parada também, ele é uma parada obrigatória. Muita gente acha que ficou amarelo, fique atento. Não. Amarelo é parada obrigatória. Existem duas condições na situação do amarelo. Se vocês observarem, poucos metros antes, uns 10 metros, 15 metros antes de baixo do semáforo, muitos semáforos têm a faixa de pedestre. E recuado um pouco, você vai ter uma faixa de retenção e acomodação. Retenção é aquela onde você vai até o limite, você não pode avançar sobre aquela faixa, tá? E a acomodação é aquela faixa que você vai escolher, a primeira, a segunda, a terceira, seja lá quantas faixas tem a via. Então, dentro daquela faixa de acomodação, só uma observação: na faixa de acomodação você não pode fazer a transposição de faixa. Ou seja, se você tiver uma faixa e quiser ir para outra, você não pode, porque aquela linha contínua impede, é uma impeditiva de mudança de faixa. Então, dentro daquela faixa de acomodação, se vocês forem observar, de acordo com a velocidade da via, o tamanho dela vai ser diferente de uma da outra. Por quê? Porque ali a engenharia de trânsito faz um cálculo dizendo que caso o motorista esteja dentro da faixa de acomodação e no limite da velocidade da via, se é 60, você está ali nos 55, 60, ele tem que passar. Olha só, ele não pode parar. Porque se ele parar ali, galera, ele vai ter que frear muito forte. A pressão no freio vai ser muito mais incisiva. Automaticamente vai ter um desatento atrás e vai, chapa. Então a parada, amarelou dentro da faixa de retenção, de acomodação, na velocidade da via, você não pode nem parar, você é obrigado a ir. Não se preocupe que o cálculo da engenharia de trânsito, ele foi feito dizendo que o tempo que ele ficou amarelo e que você estava dentro daquela faixa, se você avançar, eles não vão bater aquela fotinha lá para chegar uma multinha na sua casa. Não vai bater essa foto, tá? Ao passo que, se você estiver fora da faixa de retenção, da faixa de acomodação, se você estiver fora, você é obrigado a parar. Porque o tempo que você vai gastar do início da faixa de acomodação até o sensor do pardal, que fica, alguns pardais que ficam nos semáforos, ele vai te notificar. Então aí eu estou falando só da faixa, quem está dentro, quem está fora. E eu estou falando da velocidade, né? Então eu falei velocidade da via. Agora, se você estiver dentro da faixa de retenção, numa via de 80, se estiver andando a uns 40, não sei que você está saindo, você estava meio parado ali,
então você também vai ter que parar, porque você está bem abaixo da velocidade da via. Então o cálculo é feito de acordo com a velocidade e o percurso, né, do início da faixa de acomodação até o fim. Então já falou do sinal aí, tá? Desobedecer a sinalização semafórica. Então é só lembrando, verde passa, vermelho para, amarelo para. Só vai se você estiver fora da faixa de retenção e acomodação. Agora, sinalização semafórica e parada obrigatória. Opa! Aí chegou o catch da questão. Não vou citar diretamente a engenharia de trânsito, mas tem muita placa de parada obrigatória que elas não deveriam estar ali. Eu não sei por que cargas d'água colocaram, mas colocaram, tá? Mas a ideia da parada obrigatória que, caso você esteja entrando numa via, saindo daqui você está pegando uma mais principal, né? Ou seja, onde o fluxo é maior, se ali você não tiver visão, se você não tiver visão que você pode entrar, via de regra aquela placa vai ter que estar ali. Ou seja, vai dizer para você, ô cidadão, pare o veículo. Caso não venha ninguém, avance. Essa é a falta 1.1, tá? Então a parada, ela é obrigatória. Ela não te dá exceção. Vamos lá que daqui um pouco na 1.7 a gente vai falar dela. Então, tem uma placa de parada obrigatória? Mano, para. Porque você não tem visão. E aí eu sempre puxo a farinha pro meu saco, porque eu sou um motoqueiro muito louco. Não de fazer loucura, né? Aí eu tô na minha moto, você não está me vendo, porque minha moto é slim, né? E aí você achou que podia ir e foi. E é nesse momento que eu vou acertar a coluna do seu carro. Então, onde houver uma placa de parada obrigatória, a parada é obrigatória. Ah, mas quase parando eu posso ir? Não, quase parando não é parado. Parado é zero, é estático. Você vai ter que colocar a primeira, vai ter que olhar, vai ter que ter certeza que pode ir. E aí sim, avance. Agora, é lógico que aí eu estou falando uma situação muito normal. Mas vamos lá, galera. A gente tem uma situação onde nós temos a placa de parada obrigatória. É uma situação meio assim tenebrosa, perigosa. Você fala, eu não vou ficar parado aqui não, mano, porque é escuro, tá muito tarde e enfim. Aí sim, você dá uma diminuída de velocidade, mesmo porque à noite, principalmente se for à noite, tecnicamente o carro que está na principal ele vai ter que estar com o farol ligado, pelo menos, né? E aí o farol você vai ver o veículo antes do veículo, por conta do farol do cara, tá? Mas via de regra, parada obrigatória é parada obrigatória. Bacana? Bacana. Então, falta 1.1 está dizendo, desobedecer a sinalização semafórica, já foi falado, e de parada obrigatória. Ponto. Essa é uma falta eliminatória. E só lembrando, se você avançar a placa de parada obrigatória na sua vida prática, você vai matar alguém. A falta 1.7, olha só que bacana. Ela está dizendo o seguinte: avançar via preferencial. Só isso, avançar via preferencial. Se a gente for interpretar o pé da letra, avançar via preferencial, ou seja, eu estou saindo de uma via, entrando numa preferencial. Então eu devo supor, porque não está escrito, desobedecer a placa de dê a preferência, não está escrito isso. Então eu devo supor, deduzir que ali teria uma placa de dê a preferência e eu estou avançando a preferência. Galera, muita via que você está saindo e entrando numa principal, tem muitas situações que não tem a placa. Então, onde não houver placa de dê a preferência, entenda-se, dê a preferência. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que se você entrar na via preferencial sem os devidos cuidados, ou seja, você vai entrar e o veículo que está na principal, se ele tiver que diminuir a velocidade ou tiver que mudar a sua trajetória, a preferência deixou de ser dele para ser sua. Então você avançou a via preferencial. Mas vamos lá, vocês concordam comigo que essas faltas, as duas, são as mesmas? A placa de parada obrigatória está dizendo, pare o carro aqui, mesmo que não venha ninguém. Mas se você avançar é porque você está avançando uma via preferencial. Só que ele está dando uma ordem, ele está mandando você parar.
A outra placa está dizendo, ó, você vai parar, você vai avançar caso não venha ninguém. Via de regra, a parada é obrigatória. Ela é precedida de quê? De observação da via. Normalmente, por exemplo, dar um exemplo aqui bem clássico, numa estação de balão, né? Então eu estou vindo com o carro no contrafluxo e ele vai fazer o balão à esquerda e eu estou querendo ir reto. Então eu estou vendo ele e ele está me vendo. Eu estou vendo ele e ele está me vendo. É lógico, agora quem estiver dentro do balão vai ter a preferência. Quem já deu início à manobra já vai ter a preferência. A boa parte das placas estão ali, tá? Mas é lógico, tem outras também, né? É uma saída de rua, mas se eu tenho um negócio descampado, aberto, dá para eu ver se tem ou se não tem, né? Retorno é o pau que tem, é retorno. Então, retorno, eu tô no fluxo e tem um contrafluxo. Então, o retorno vai me dizer, ó, pode ir, porque não tem ninguém. A placa de ir dê a preferência. Então, essas duas faltas são faltas eliminatórias. Elas falam basicamente a mesma coisa do veículo que está numa via e vai entrar numa via principal, tirando o semáforo, tá? E elas são eliminatórias. Então, vamos abrir o olho com essa falta aí. Ela é muito perigosa, porque além dela reprovar, ela compromete a vida do cidadão, principalmente dos motoqueiros. Vamos se ligar nos caras aí, nos motoca aí, porque os caras são sangue bom. Tem os que pilotam por prazer, tem os que pilotam por necessidade, principalmente essa galerinha que trabalha aí, é um suor desgramado, né, de sol a sol, colocando a risca em vida para colocar um feijãozinho dentro de casa. E a correria dos moleques são muito louca, porque eles ganham por entrega. Então vamos se ligar aí, galera, vamos cuidar bastante. A incolumidade do menor é responsabilidade do maior. Ou seja, o motociclista sobre o pedestre, o motorista sobre o motociclista e o caminhoneiro sobre todos, e todos com a paz no trânsito. Vamos se ligar, abrir o olho aí e vamos ajudar a paz no trânsito. Depois eu vou rolar umas pílulazinhas aí, vai ficar bem bacana, umas chamadas. Uma coisa interessante que eu quero levantar aí é qual autoescola eu devo escolher para colocar o meu filho ou para eu tirar a carteira. Então eu vou colocar umas pílulazinhas aí bastante interessante. Abre o olho aí e não seja enganado, não seja ludibriado, tá? Vamos fazer a coisa certa. Um abraço, galera, deixa eu correr.